E ocorre ali o naufrágio e Paulo, servo do Senhor, ele vai haver algo super interessante aqui. Vidas vão ser poupadas porque existe uma pessoa fiel ali no meio. E a Bíblia diz que eles estão sendo levados ali, prisioneiros. E a lei romana dizia assim: se um dos que estavam detidos ali, né, porque vocês sabem, acredito que pelo direito eles não foram julgados nem condenados, então estava detido, né? Foram detidos, estava sendo levado para um julgamento ou para se ouvir, prestar esclarecimentos. E a Bíblia diz que Paulo ele está indo lá e não havia, olha, versículo 20, e não parecendo, havia já alguns dias sem sol nem estrelas. E a Bíblia diz que Paulo está lá com aqueles homens e ele é a luz no meio de toda aquela tormenta. Porque um homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela é a âncora que estabiliza o barco quando parece que está tudo afundando. E Paulo vai dizer que não parecendo haver alguns dias sem sol nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. E a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está falando, olha, teve um momento que a gente não via mais, o sol não aparecia, as estrelas não apareciam, não aparecia a lua, e a possibilidade de haver esperança ali estavam acabando. E a gente vai ver esse salvamento milagroso, esse milagre acontecendo ali, porque os soldados vão agir aqui de forma cruel e mal agradecidos. Porque Paulo, há tempo já vem dizendo, e Deus vem falando com ele passando para os soldados o que fazer, não faz isso, não vai aquilo. Porque o próprio Deus disse que nenhum homem ia se perder, porque o Senhor estava no controle, e Paulo chegaria ao seu destino. E Deus diz para eles, olha, a vida de todo mundo vai ser poupada aqui. E Paulo, todos os instantes, porque no meio da caminhada veio tempestades, veio tormentas, e o barco tinha horas que não segurava, e parecia que desabar tudo, sabe? Que seria o fim, e Paulo estava ali, prisioneiro dos homens, mas com o coração liberto por causa da palavra. Dá para entender isso aí? Homens que estão sendo levados, presos para uma masmorra, e esse próprio homem, cheio do Espírito Santo de Deus, está trazendo esperança para aqueles que estão lhe levando para o cárcere. E Paulo está dizendo, olha, vocês não se preocupem, confiem. E ele começa a dar conselhos. E a Bíblia vai dizer que um dos soldados, né, está ali para consumar um ato, que é o quê? Eles pensam assim, olha só, acompanha comigo. Se eles perderem um desses soldados, eles vão pagar com a própria vida. Então, qual a ideia deles? Vamos matar todos os prisioneiros para que não fujam. Para que quando a gente chegar ao nosso destino, a gente não pague com a nossa própria vida também. Então, versículo 43 diz assim, ó: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Então estão ainda um pouco distante da terra, e um dos soldados diz assim, porque ele queria salvar a vida de Paulo, porque ele entendia que Paulo era diferente e Deus tinha um mistério com ele. E para que isso acontecesse, ele brada e diz, olha, não faz isso, não mata eles, porque se matasse eles, teria que matar Paulo também. E eu aprendo que a morte, ela teve que se calar ali perante aqueles homens. Por quê? Porque havia alguém que Deus confiava e estava no meio dele. E aonde um homem e uma mulher está, com o propósito que Deus tem colocado no seu coração para cumprir, ele vai se cumprir.